Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu venho falar um pouco sobre a minha saga favorita do gênero terror, que é o Invocaverso, que é o universo da Invocação do Mal. Vamos lá? Tivemos por último que chegou aos cinemas o filme A Freira 2, foi uma decepção, mas essa saga, ela é maravilhosa, é uma das minhas preferidas do gênero terror, porque primeiro porque ela é baseada em fatos reais. Quando se fala do gênero terror, subgênero sobrenatural, eu sou bem suspeita para falar, mas essa é a minha saga favorita. Eu acho que Invocação do Mal traz tudo aquilo que a gente espera de um filme de terror, que é a questão do sobrenatural, é a questão do jump scare, então a gente assusta muito, tem muitas cenas que funcionam super bem aqui, e eu acho que é uma coisa muito interessante porque é muito difícil um filme hoje em dia trazer susto, proporcionar susto para as pessoas, principalmente para quem é fã do gênero terror, porque já está tão acostumado com os clichês, acostumado com os filmes, que não consegue mais assustar, ter medo ou algo do tipo. E aqui eles conseguem. Eu acho que sempre os filmes trazem essa coisa, né, do medo, do susto, e sempre tem os plot twist também, mesmo que a gente sabe que ele é baseado em fatos reais, que a gente possa conhecer a história, e ele traz aquela emoção que a gente quer ali dentro, né? Que é o medo, a ansiedade, faz às vezes a gente ficar muito tenso na cadeira. E aqui temos tudo isso. Eu sou tão fã que eu tenho os livros aqui, ele é baseado nesses livros, os filmes, que é Ed e Lorraine Warren, Deontologista, eu tenho um e o dois, e aqui tem várias histórias do casal, né? Quem não sabe, eles dois trabalhavam com essa questão de paranormalidade e eles viviam com casos, relatos, e aqui traz algumas histórias que eles passaram, né? Inclusive a Annabelle tá aqui, tem da Freira também. Então são histórias muito interessantes que mexe com essa questão da paranormalidade, com essa questão de exorcismo, questão de algo que está possuído, eu acho muito bacana. E o elenco também eu acho que foi escolhido a dedo, eu tô falando de Ed e Lorraine, que é vivido pela Vera Farmiga e por Patrick Wilson. Eu acho que os dois funcionam muito bem aqui, eles são ótimos atores, são excelentes em cena, empatia, tem carisma e tem aquela questão, né, deles estarem trabalhando com o sobrenatural e eles conseguirem ter força para trabalhar isso, principalmente a Lorraine, porque ela é mediúnica, então muitas vezes ela tem que passar por situações muito complicadas, muito difíceis, e ela consegue trazer isso pra gente muito bem. Eu vou trazer aqui para vocês falar sobre cada um dos filmes na ordem cronológica. Então, para quem ainda não assistiu ou quer assistir novamente, vale assistir nessa ordem cronológica. Começando pela Freira, que foi lançada em 2018, e o filme se passa em 1952. Então vemos a história da noviça Irene, que vai tentar descobrir a sua história e essa questão da possessão. Ela descobre que ela tem um poder sobre essa entidade Valak, que está atormentando, matando muito, e ela percebe que ela tem esse poder sobre ela. Depois vem Annabelle, A Criação do Mal, que é de 2017. Ela se passa em 1955. Então aqui a gente vai conhecer a história da Annabelle, por que ela virou essa bonequinha mal assombrada. Então aqui vai contar a sua origem. Logo depois vem A Freira 2, que foi lançado ano passado, em 2023, e ele se passa em 1956. Aí vamos acompanhar novamente, agora, irmã Irene, e ela vai ter que novamente lutar contra Valak, que é essa entidade monstruosa, e ela vai descobrir coisas aí da sua vida, que o porquê ela é tão importante, o porquê ela é tão poderosa contra o monstro Valak. Depois temos Annabelle, de 2014. Ele se passa em 1967.
Aqui se pula mais ou menos 12 anos após a criação da boneca e ela acaba parando nas mãos de Ed e Lorraine. Depois temos Invocação do Mal, de 2013, ele se passa em 1971. E aqui nós acompanhamos a história do Ed e Lorraine lidando com o caso da família Perron em eventos que igualmente inspiraram o clássico O Horror em Amityville. Depois vamos para Annabelle, de Volta para Casa, de 2019. Ela se passa em 1972. Annabelle 3 se passa exatamente um ano depois de Invocação do Mal, com a boneca já em posse da família Warren, atormentando sua pequena filha Judy. Cronologicamente, o terceiro Annabelle está entre o primeiro e o segundo Invocação do Mal, com os Warren em mais um round contra a boneca maldita, antes de encararem Valak. Depois a gente vem com o filme A Maldição da Chorona, de 2019. Ele se passa em 1973. A Maldição da Chorona é baseada numa lenda da cultura mexicana. E aí existem vários debates para saber realmente se esse filme faz parte do Invocaverso ou não. Depois vem Invocação do Mal 2, de 2016. Ele se passa em 1976. Baseado no caso que ficou conhecido como Poltergeist, de Enfield, desta vez o casal Warren parte para a Inglaterra a fim de ajudar a família Hodgson, cuja casa é atormentada por figuras como a freira demoníaca Valak e o infame Homem Torto. Inclusive, o filme Homem Torto faria parte do Invocaverso, só que devido a alguns problemas, ele acabou sendo cancelado. Depois vem Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, de 2021, e ele se passa em 1981. O terceiro Invocação do Mal foi um dos filmes mais paralisados e adiados devido à pandemia. Ele se passa nos anos 80 e mais uma vez usa como fonte uma história real, quando um rapaz disse ter recebido ordens do demônio para matar a sua família. E a Warner já anunciou o título oficial de Invocação do Mal 4 durante o CinemaCon. O filme será chamado The Conjuring Last Rites, ou Invocação do Mal, Últimos Rituais. E na minha opinião, os melhores filmes é Invocação do Mal 1 e 2 e Annabelle 2. São os três filmes que mais eu me interessei, que mais trouxeram alguma ansiedade, trouxeram medo, alguma coisa do tipo. E eu acho que eles foram muito bem executados, muito bem planejados. Os outros são bons, mas não tanto quanto esses três que são os meus favoritos. A Freira 1 e o 2 eu não gostei muito, eu achei que é um filme muito arrastado, então assim, ele começa muito arrastado, quando chega aquelas cenas que a gente pensa, agora vai, acaba o filme. Então não me agradou muito. A Annabelle 1 e 3 também foram filmes assim, foram bons, mas eu acho que o 2 teve uma história muito interessante, principalmente porque envolveu crianças. Então foi uma história bem mais intensa, deixou a gente muito ansioso. E é uma saga maravilhosa. A Maldição da Chorona também não é um filme muito bom. Ele tem muitos defeitos, muitos problemas, principalmente no roteiro, mas é um filme interessante sim de se ver. Então eu acho que no geral todos os filmes são muito bons, principalmente por isso, né? Porque temos, é como se fossem os principais, né? Invocação do Mal 1, 2, 3 e o futuro quarto filme, e esses spin-off que fazem parte do Invocaverso, que traz um pouquinho das histórias, destrinchando um pouco das histórias, porque no filme mostra, por exemplo, a Annabelle. Aí a gente pensa, tem que, né, mostrar mais a história. Aí ele vem com os filmes para poder introduzir quem é a Annabelle, quem é o espírito demoníaco. Igual foi com a Freira, né? A gente viu que o Valak apareceu, mas a gente não sabia nada. Então tiveram uns filmes para mostrar um pouco da história deles. E eu espero que eles voltem com a ideia da produção do filme do Homem Torto, porque é um personagem interessante, eu acho que pode ser um filme bom. Já tentaram fazer alguns filmes com essa ideia, mas que não funcionaram. Mas eu acho que esse Invocaverso tem muito potencial ainda para ser trazido para a gente, tem muito filme ainda que pode ser desenvolvido. E igual eu falei, né, esse casal, Ed e Lorraine, eles são maravilhosos. Ele, né, que é a Vera Farmiga e o Patrick Wilson, eles conseguem trazer muita coisa interessante aqui pra gente, para os fãs, né, do terror.
E tem muita história ainda por vir, muita coisa interessante. E eu tô bem ansiosa para esse Invocação do Mal 4, Últimos Rituais, que provavelmente será o último filme deles. Então eu espero que eles deem uma caprichada para a gente poder ficar com aquela vontade, com aquela saudade sempre do filme e poder rever várias vezes. Invocação do Mal 1 e 2 e Annabelle 2 eu já assisti mais de 4 vezes, que eu acho que é sempre aquele mistério, por mais que a gente já saiba a história, é interessante de ver, a gente vê que é um filme bem planejado, bem executado e muito, muito bom. Eu acho que os efeitos aqui funcionaram muito bem. Aqui não tem excesso de efeitos especiais, então é um filme que não desagrada por conta disso, pelo contrário, é muito bem montado. E eu super recomendo para quem gosta de filmes de terror, do subgênero sobrenatural. Aqui a gente tem um pouquinho de cada coisa, né? De uma boneca amaldiçoada, de um demônio que se transforma em freira, que assombra as pessoas, né? Na forma de freira. Temos a história da Chorona, entre outras que eles trazem, né? No decorrer dos filmes, e saber que as histórias de Ed e Lorraine deram um empurrãozinho para outras pessoas, como foram os produtores de Poltergeist e de Horror em Amityville. Então tem muita coisa para ser contada aí. É uma saga incrível, maravilhosa, e eu super recomendo para quem é fã do gênero terror. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. E se você gosta do Invocaverso, já assistiu a todos os filmes ou vai assistir, achou interessante, comentem aqui embaixo. E até a próxima!